Olá para todos, aqui quem vos fala é o instrutor Fernando José do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Vim trazer para vocês aqui novidades sobre a nossa turma de Eletrônica Básica. Nós fizemos algumas reformulações no conteúdo do nosso curso e a turma está marcada para início em 21 de agosto, próximo mês, 21 de agosto. As aulas serão postadas num grupo do aplicativo Telegram. Isso vai facilitar, pelo menos na minha opinião e na opinião de alguns colegas, vai facilitar bastante o acesso de todos às aulas. Então esse curso, para você que é curioso, gosta de fazer os equipamentos voltarem a funcionar, você quer ter uma profissão onde você pode ser seu próprio patrão. Então, eletrônica é uma profissão que tem hoje um leque de opções para trabalho muito grande, que é quase todo setor, quase todo segmento hoje na área de indústria, área doméstica, tem eletrônica envolvida. Então, você com conhecimentos eletrônicos, você será sempre um profissional desejado pelo mercado de trabalho. Mas vamos comentar algumas coisas a respeito do nosso curso aqui. Vamos primeiro definir a área de atuação do profissional especializado no reparo de equipamentos eletrônicos atualmente. Originalmente, inicialmente, quando se falava de aparelho eletrônico, você lembrava de televisão. Antigamente toca-disco, vitrola, rádio. Hoje DVD, aparelho de som. São equipamentos que, você falou em eletrônica, você vai lembrar sempre desses equipamentos. Mas a eletrônica evoluiu e hoje não é só mais aplicada apenas a esses equipamentos que estão aí na tela para vocês. Hoje você tem eletrônica, basicamente, dentro de uma casa, praticamente tudo quanto é lugar. Até no banheiro. Não está na foto aí, mas chuveiro hoje, a maioria dos chuveiros tem controle eletrônico de temperatura. Então, muitas vezes, você tem um chuveiro que não está aquecendo, aí o padrão, todo mundo vai trocar a resistência do chuveiro. Você descobre que a resistência está boa. O defeito é o circuito eletrônico que controla a voltagem que vai alimentar a resistência do chuveiro. Se você não entende de eletrônica, você vai acabar jogando o chuveiro fora e comprando outro, mas você pode consertar esse chuveiro se você conhecer eletrônica. Hoje em dia você vai ter eletrônica na cozinha. Fogão por indução. Esse cara que está aparecendo aqui, fogão por indução. É um fogão que aquece o alimento sem usar resistência, sem usar fogo, gás, nada disso. Gera campo magnético para aquecer o alimento. É algo que está muito em moda hoje em dia. Ar-condicionado. Ar-condicionado hoje tem controle remoto. Tem ar-condicionado inverter, que tem um circuito eletrônico ainda um pouco mais complicado, que tem apenas o controle remoto. Panela de fazer arroz, panela de fazer feijão, são panelas, mas são elétricas e tem circuito eletrônico de controle de temperatura e de tempo. Máquina de lavar, hoje basicamente todas elas têm controle eletrônico. Ventilador, controle eletrônico de velocidade. Bebedouro, circuito eletrônico para fazer gelar a água. Air fryer, aquela panela que cozinha sem óleo, sem gás, sem nada disso, também é um aparelho que funciona com circuitos eletrônicos. Geladeiras, hoje, basicamente todas com circuitos eletrônicos para controlar acendimento de lâmpada, temperatura do freezer, temperatura da parte inferior da geladeira, uma série de coisas. Então, esses equipamentos, que antigamente eram equipamentos que seriam consertados pelo técnico de refrigeração, pelo eletrotécnico, pelo técnico de lavar roupa, o técnico de máquina de lavar roupa, pelo bombeiro gasista, que é o cara que consertava fogão. Esses equipamentos hoje têm partes eletrônicas. Alguns, no caso aí do nosso fogão por indução, totalmente eletrônico. Há necessidade para fazer o reparo nesse tipo de fogão que você entenda de eletrônica. Você tem que entender de fogão? Ok, mas tem que entender de eletrônica, senão não consegue consertar esse aparelho em hipótese alguma. Além desses equipamentos, você também tem a área eletrônica na parte automotiva. A maioria dos carros hoje são com controles completamente eletrônicos. Área de CFTV, segurança eletrônica, muito importante nos dias de hoje. Manutenção de celular. Muitos profissionais que fazem reparo em celular aprenderam a fazer os reparos básicos do telefone. Mas se tropeça com uma situação de um componente defeituoso, um circuito que não está funcionando, ficam a ver navios, porque só aprenderam aquela história do quando acontece isso, troca aquilo, quando acontece aquilo, troca isso. Se não for isso nem aquilo, tem que trocar a placa. Só que muitas vezes, se você conhece a eletrônica, se você conhece os componentes, você vai fazer medição dos sinais, dos circuitos, das tensões, analisar o esquema, você consegue resolver o defeito da placa sem ter que trocar essa placa. Então,
reparação de celular também, tem bastante aplicação de conhecimento de eletrônica para fazer o reparo correto do telefone. E tem a área também hospitalar, a área de equipamentos hospitalares hoje, totalmente eletrônica. Então, há necessidade de profissionais que conheçam eletrônica para trabalhar nesse segmento também. O horário da nossa nova turma vai começar dia 21 de agosto. O aluno vai poder assistir a qualquer hora, porque as aulas serão gravadas, são pequenos vídeos, vão ser vários vídeos postados nesse dia e nos dias subsequentes que vão ser informados no grupo de treinamento, ok? Então, cada aluno vai poder assistir na hora que desejar. Essas aulas vão estar dentro do Telegram, que é um aplicativo similar ao WhatsApp, mas que tem uma grande vantagem, que você pode postar arquivos bem grandes, os arquivos ficam lá o tempo todo na nuvem do aplicativo, e todos os alunos terão como acessar e até fazer o download de cada uma das partes das várias aulas que serão postadas. O total do curso, se você considerar a postagem 2 vezes por semana de material de aula, isso poderá acontecer até maior quantidade de postagens, porque vai depender das perguntas que os alunos vão fazer, das dúvidas que os alunos terão, se haverá necessidade de acrescentar um vídeo para poder responder aquela pergunta. Então, provavelmente, nós teremos pelo menos 2 dias de postagem por semana. E o curso terá uma duração de 4 meses, ou seja, começando em agosto, setembro, outubro, novembro, terminando em dezembro essa turma, ok? Então, os alunos poderão fazer download das aulas, salvar no HD do computador, salvar na nuvem e terão acesso dentro do grupo permanentemente a qualquer uma aula. Se você não quiser salvar no teu HD do computador, se não quiser salvar na nuvem, as aulas ficarão no aplicativo, na nuvem do próprio Telegram. A vantagem que o Telegram tem em relação ao WhatsApp é que você postou no grupo do Telegram, a postagem fica lá e você consegue achar ela a hora que você quiser. No caso do WhatsApp, isso não acontece. Se foi feita uma postagem hoje, daqui a no máximo 2 dias a postagem vai desaparecer para você. Você não vai ter mais como acessá-la. No Telegram isso não acontece. Por isso, após fazer uma análise das dúvidas, perguntas, sugestões de várias pessoas interessadas no curso, nós chegamos à conclusão que a melhor opção é colocar as aulas no Telegram. Certo? Então, você pode... Mas tem uma outra vantagem do Telegram. Você pode instalar no computador, você pode instalar no celular, você pode instalar no tablet. Não há necessidade, como no caso do WhatsApp, você tem que ter o WhatsApp no celular para depois fazer o WhatsApp funcionar no computador. Não precisa. Você pode ter o Telegram só no computador, você pode ter o Telegram só no celular, só no tablet. Fica a critério de cada um. Eu, particularmente, recomendo que vocês usem no computador, que fica muito mais fácil de você assistir a aula, porque a tela vai ser muito maior, ok? E fica muito mais fácil de você salvar os arquivos para você, fazer um download para o teu computador, de todas as partes que vão compor o curso por inteiro. A cada etapa assistida, o aluno, como eu já citei, vai poder fazer perguntas, tirar dúvidas diretamente com o instrutor dentro do grupo do Telegram e também no grupo do WhatsApp. O curso terá, na realidade, 2 grupos. O grupo da postagem de aulas, lá no Telegram, os alunos poderão fazer perguntas e tirar dúvidas lá no Telegram, mas poderão fazer perguntas e tirar dúvidas também no grupo do WhatsApp. Ok? Então fica a critério de cada um, dependendo de onde a pessoa está, fica mais fácil acessar o Telegram, mais fácil acessar o WhatsApp para poder fazer as perguntas, tirar suas dúvidas. Certo? Vocês farão perguntas diretamente para mim, que sou o instrutor do curso. E nós estaremos sempre à disposição para tentar esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham e, na eventual necessidade, será feito um vídeo para introduzir na aula para poder complementar um assunto e facilitar o seu entendimento ou o entendimento de cada um dos alunos sobre uma determinada matéria que foi abordada. O que você vai aprender no curso de eletrônica básica? Você vai conhecer as ferramentas para trabalho no circuito eletrônico, as ferramentas básicas para trabalhar em qualquer circuito eletrônico. Você vai conhecer eletricidade básica, conceitos de eletricidade, para você poder entender como é que um aparelho funciona, de onde é que vem a energia que faz o aparelho funcionar. Então, eletricidade básica. Eletromagnetismo, fundamental para você entender como é que chega um sinal de rádio, um sinal de televisão chega até você, até a tua casa. Fundamental isso, eletromagnetismo. Você vai conhecer todos os componentes eletrônicos, as funções de cada um deles, as aplicações de cada um deles e os defeitos que eles vão apresentar quando tiverem com algum tipo de problema.
Vocês vão aprender as técnicas de soldagem, usar os instrumentos para poder fazer uma soldagem, mas de soldagem de forma correta. Ferro de soldar, estação de solda, estação de ar quente, tudo isso será mostrado na prática para que todos tenham condições de entender os processos aplicados na hora de você tirar um componente da placa, na hora de você colocar um componente novo na placa, tudo isso será explicado minuciosamente. Uso dos instrumentos básicos de teste, multímetro, capacímetro, multímetro analógico, multímetro digital e outros equipamentos que a gente vai comentando durante o transcorrer do nosso curso. Símbolos e interpretação de esquemas eletrônicos. Você vai conhecer o símbolo de cada componente, que cada componente na eletrônica tem uma simbologia, um desenhozinho que indica aquele componente no circuito. Então você vai conhecer os símbolos e vai poder interpretar um esquema, como esse que está aqui na tela. Você vai saber onde é que entra o sinal, onde é que sai o sinal, onde é que entra uma tensão, por onde é que a tensão passa, quem é que dá uma queda na tensão, quem é que eleva a tensão, quem é que diminui a tensão. Tudo isso será entendido na análise de esquema do equipamento. E como um bônus no final do curso, a gente vai ter aulas sobre funcionamento e reparo dos fornos micro-ondas. Forno micro-ondas hoje é um equipamento que é indispensável nas residências, praticamente todo mundo tem em casa e ninguém vive sem ele, porque a maioria das pessoas esqueceu como é que esquenta a comida no fogão. Então tem que ter um micro-ondas em casa. O micro-ondas parou de funcionar, o pessoal começa a comer sanduíche na padaria porque não consegue esquentar a comida. Então, é um equipamento fácil de consertar. Eu diria que hoje é o aparelho mais fácil de ser reparado, em termos de aparelho eletrônico, e um aparelho que normalmente ninguém recusa o orçamento, a não ser que seja um orçamento muito absurdo. Então, vocês vão ter aulas ao final do curso, aulas bônus, que vão explicar detalhadamente o funcionamento do forno micro-ondas e a forma de reparo desse tipo de equipamento. Para você já terminar o curso sabendo fazer reparos diretamente em um tipo de equipamento que é muito comum de aparecer para ser consertado. As pessoas não ficam sem ele em casa hoje em dia. Agora, óbvio que algumas perguntas que surgem aí no dia a dia, normalmente sempre fazem esse tipo de pergunta quando a gente anuncia um curso de eletrônica básica. Uma das perguntas básicas é: vou aprender a consertar máquina de lavar, geladeira e ar-condicionado nesse curso? Não. Você não vai aprender a consertar esses equipamentos no curso de eletrônica. Esses equipamentos você vai aprender no curso de máquina de lavar ou no curso de refrigeração. Ok? O que você vai aprender no curso de eletrônica é entender os componentes que estão nas placas eletrônicas que hoje estão numa máquina de lavar ou numa geladeira ou no ar-condicionado. Então você vai conhecer os componentes eletrônicos que são os mesmos usados numa TV, num aparelho de som, num DVD ou em outro tipo de equipamento. A função do componente é aquela. O componente não vai ter uma função diferente porque ele está numa placa de um aparelho diferente. A função do componente é aquela que ele tem. Agora, ele vai desempenhar essa função de acordo com a necessidade do equipamento, do circuito onde ele foi colocado. Então, você vai aprender a consertar a geladeira? Não. Vai aprender a consertar a máquina de lavar? Não. Aí, para você consertar isso, você tem que fazer um curso de máquina de lavar, um curso de refrigeração. Mas, no curso de eletrônica, você vai conhecer os componentes e vai conseguir entender o funcionamento de cada um deles e identificar falhas nesses componentes. Vai aprender a seguir o circuito. Obviamente, você conseguiu o diagrama da placa da máquina de lavar, o diagrama da placa do ar-condicionado, o diagrama da placa da geladeira. Você vai poder seguir o circuito, analisar o comando que está faltando, qual é a tensão que não está presente, para que a geladeira ligue o compressor, para que o ar-condicionado ligue o ventilador, para que a máquina de lavar entre em centrifugação ou coisa parecida com isso. Então, entendam. O curso não ensina a consertar geladeira, o curso não ensina a consertar ar-condicionado, o curso não ensina a consertar máquina de lavar. O curso ensina a eletrônica. Esses equipamentos que eu citei, ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, hoje tem placas eletrônicas para poderem funcionar. Então, a pessoa que estudou máquina de lavar há 30 anos, refrigeração há 30 anos, aprendeu um equipamento que não tinha eletrônica alguma, eram só equipamentos mecânicos. Hoje, mais de 10, 15 anos para cá, esses equipamentos passaram a ter circuitos eletrônicos para comandar suas funções. A mecânica continua lá, mas para comandar a mecânica, existem circuitos eletrônicos que apresentam defeito. E, então, existe a necessidade que o técnico de máquina de lavar, se ele quer fazer um serviço melhor, ele quer perder menos dinheiro no reparo, porque comumente um técnico de máquina de lavar, que não conhece a eletrônica,
A placa da máquina está com defeito. O que ele faz? Ele vai comprar a placa nova para trocar na máquina. Só que ele poderia fazer o reparo dessa placa. Ele gastaria menos, poderia cobrar menos ao cliente e ainda ganharia mais dinheiro com isso. A mesma coisa no caso de uma geladeira ou de um ar-condicionado. A geladeira não está gelando, não está ligando o compressor. Antigamente não está ligando o compressor porque o relé estava com defeito, o capacitor estava com defeito ou o próprio compressor estava com defeito. Hoje você tem um circuito eletrônico que liga o compressor, tanto na geladeira quanto no ar-condicionado. Se esse circuito estiver com defeito, o compressor não vai ligar. E, normalmente, um técnico de refrigeração faria o quê? Vai trocar a placa. Mas você pode identificar componentes danificados na placa, fazer a troca desses componentes. Então, a placa que custa aí R$400, você conserta por R$15. Então, você ia cobrar R$800 ao cliente, porque tem 400 só da placa, mais a sua mão de obra, mas você pode gastar só os 15 no reparo da placa, cobrar R$600 ao cliente, você ganhou mais e gastou menos. Então, é esse ponto que tem que ser observado. Os equipamentos específicos, uma geladeira, uma máquina de lavar, ar-condicionado, você tem que ter o conhecimento de como é que esse equipamento funciona. Isso é um caso do curso de máquina de lavar, no curso de refrigeração. Agora, você tem que conhecer os componentes eletrônicos que estão nas placas de comando desses aparelhos para que você possa fazer reparo nessas placas e não ser apenas um trocador de placas. Porque tem muita gente por aí que é trocador de placa. E tem muito curso por aí também, não querendo desvalorizar o trabalho de ninguém, mas tem muito curso por aí também. Aprenda a consertar a placa. O aprenda a consertar a placa é quando acontece isso, troca aquilo. Quando acontece aquilo, troca isso. E se eu trocar isso e não funcionar, trocar aquilo e não funcionar? Aí tem que trocar a placa. Porque não vão te ensinar como é que funciona o circuito, nem vão te ensinar a medir componentes. Vão te ensinar que quando acontece aquele defeito, é esse componente. Você troca, ele funciona. Mas eu troquei e não funcionou. Tem que trocar a placa. Quando acontece aquilo outro, é aquele outro componente. Você troca e funciona. Mas eu troquei e não funcionou. Tem que trocar a placa. Você vai ser um eterno trocador de placa. E isso não é interessante porque você está gastando mais dinheiro, tendo que cobrar mais caro ao cliente, correndo, obviamente, o risco de que o cliente não aceite o orçamento que você passou para ele. Ok? Outra pergunta muito comum. No curso eu vou aprender a consertar a placa? Olha só, eu vou trocar a câmera aqui para vocês entenderem a situação. Ok? Olha só, quando alguém falar consertar a placa, é porque a placa está quebrada, né? A placa está quebrada, eu vou ter que consertar a placa, eu vou ter que colar ela, botar super bonder aqui, colar ela, e depois fazer as emendas das várias vias de contato, das várias trilhas que tem aqui que estão rompidas, porque a placa quebrou. Então, consertar a placa é simplesmente colar uma placa que está quebrada. Não existe, curso de consertar a placa, não existe. Sei que seja um curso para ensinar a colar a placa e fazer as emendas das trilhas. Fora isso, não existe curso de consertar a placa, não existe essa história. Certo, gente? Quem falar isso por aí está enganando vocês. Quem falar isso por aí está enganando vocês. Você vai aprender a entender os componentes, entender o circuito que está montado naquela placa, entender onde entra o sinal, onde sai o sinal, onde entra a tensão, onde sai a tensão, e fazendo essas análises, você vai localizar o componente ou os componentes defeituosos, fazer a troca dos mesmos e o aparelho, então, voltará a funcionar. Certo? Então, curso de consertar a placa não existe, a não ser que a pessoa vai ensinar você a colar a placa que está quebrada e emendar as trilhas. Aí sim. Se não for isso, estão te enganando, estão tentando pegar o teu dinheiro. Ok? O curso tem certificado? Sim. O curso de eletrônica básica é um curso na modalidade curso livre. É um curso de curta duração que fornece o certificado de conclusão para todos que quiserem o curso completo e, ao final do curso, responderem a prova, que é aplicada, e tirarem uma nota mínima nessa prova para poderem receber o certificado, para serem aprovados no curso. Esse certificado, ele tem validade para você apresentar na empresa que você está almejando um cargo nessa empresa, almejando uma promoção nessa empresa, para esse tipo de coisa, o certificado de curso livre é aceito sem maiores problemas. Agora, para concurso público, não serve. Para você se inscrever no CFT, que é o Conselho Federal de Técnicos, também não serve. Por quê? Porque para concursos públicos ou para o CFT, que hoje, para os técnicos, não é mais o CREA. CREA hoje é só para engenheiro e arquiteto, se eu não estou enganado.
técnicos, não estão mais no CREA. Técnico agora é no CFT. Então, para concurso público ou para o CFT, você tem que ter um curso com uma carga horária de no mínimo 1.200 horas. Seria o curso técnico de eletrônica, aquele que você leva 3 anos fazendo um monte de conta, mas não aprende a consertar nada. Mas esse certificado permite que você possa fazer um concurso público em relação à área de eletrônica, naturalmente, e possa se inscrever no CFT. O certificado de curso livre, que é o nosso caso, que é um curso de curta duração, terá validade para você apresentar numa empresa, você está fazendo teste para entrar numa empresa, você está almejando um cargo maior na empresa, você quer aquela vaga de trabalho, e esse certificado serve para isso. Para concurso público e para CFT, não. Ok? Como é feito o pagamento do curso? O valor do curso é R$ 450 à vista no Pix, sendo pago no Nubank, ou R$ 550 no cartão de débito ou no cartão de crédito, pagos pelo PagSeguro. A gente aguarda vocês, então. Dia 21 de agosto começa a turma. Você pode tirar suas dúvidas, fazer sua inscrição pelo nosso WhatsApp ou pelo Telegram, esse mesmo número aí, para as duas coisas, tanto o WhatsApp quanto o Telegram. O número está aí na tela. DDD 21 996 489 210, certo? E, por favor, entre em contato por mensagem de texto, porque agiliza bastante poder atender a todos vocês. Ok, meus amigos? Gente, fico por aqui. Obrigado pela atenção, pela assistência aí no nosso vídeo. Qualquer coisa, nós estamos às ordens. E vai aparecer aí nos créditos finais o link do nosso site. Pra vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, saberem de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, para onde é que a gente está caminhando, certo? Para que vocês conheçam o trabalho antes de fazerem a sua inscrição. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Aguardo perguntas, comentários lá no WhatsApp ou no Telegram. Fui! Fiquem com Deus.